Boa noite, meus prezados irmãos. Cá estamos novamente reunidos em nosso encontro virtual para realizarmos o nosso Evangelho no lar. Espero que nossos irmãos estejam todos bem, com as graças de Deus, nosso Pai maior. Agradecemos a Deus e ao nosso querido Mestre Jesus Cristo por permitir que possamos estar aqui reunidos em seu nome e que permitam solicitar a presença de nossos mentores espirituais, especialmente o Dr. Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, para que nos tragam muita fé, muita esperança e nos brindando com seus bálsamos curadores e regeneradores. Que assim seja. Prezados irmãos, antes de iniciarmos os nossos trabalhos desta noite, solicitamos aos nossos prezados irmãos que compartilhem e se inscrevam no nosso canal do YouTube para dar uma força para o nosso canal crescer e desenvolver, para que possamos levar nossa mensagem de conforto ao maior número de pessoas. Vamos então iniciar propriamente dito o nosso Evangelho no lar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal. Pois teu o reino, o poder e a glória, agora e sempre. Que assim seja. Iniciando a nossa leitura de hoje, esta noite em que os apóstolos estavam reunidos na cidade de Betsaida, é a vez de Tiago fazer uma pergunta a Jesus. E ele disse o seguinte: Mestre, o que vem a ser as bem-aventuranças? E Cristo, dentro do seu modelar, comportamento, manifestou-se com muita satisfação, dizendo o seguinte: as bem-aventuranças, meu filho, alcançam na terra sempre os sofredores que reconhecem na dor lições indispensáveis de aprimoramento espiritual. As bem-aventuranças no mundo aproximam-se daqueles que, mesmo diante de duras provas, dão todos os testemunhos de fidelidade, de esperança e de amor, como prêmio dos céus. As bem-aventuranças descem aos homens para confortar os que vêm marcados ao mundo por doenças que vencem o tempo e que os acompanham até o túmulo e que sabem com coragem suportá-las pacientemente, tirando desse estado normas de vida singular, de maneira a nunca esquecer a bondade do Criador. Não pode ser bem-aventurado ou alcançar as regiões resplandecentes como parte integrante dos anjos, se não passares por testes que te comprovem as qualidades. Há muitas pessoas que se revoltam com facilidade diante da dor, mas esquecem-se ou ignoram que somente ela desabrocha na alma o esplendor da luz celestial. A tendência de quase todo ser humano é fugir à disciplina por desconhecer seus benefícios. É muito agradável a quem ouve falar como uma pessoa cheia de delicadeza, de cujos lábios desprende sempre um sorriso acompanhado de amor, mas por certo não atina com os modos pelos quais essas posturas foram aquinhoadas e quanto trabalho custaram essas conquistas. Uma joia, depois de pronta, é muito valiosa e costuma juntar em torno de si muita gente para admirá-la. Porém, a procura desse tesouro
Poucos são os que persistem, entregando-se a duros trabalhos consecutivos, às vezes até durante toda a existência, para pôr as mãos em tais preciosidades. Não nos compete julgamento algum. Julgar é privilégio de Deus, por ser Ele a consciência universal. Entretanto, avisar aqueles que correm certos perigos de perder valiosas oportunidades é ajudar e desejar-lhes bem-aventuranças. Assim como a luz do sol passa por uma pequena fresta, mostrando sua claridade. Qualquer pequeno obstáculo à sua frente forma uma sombra. Nós poderemos desenvolver um simples pensamento de maneira a formar grandiosa do bem no reino da terra, mas se facilitarmos as ideias inferiores, poderiam encontrar acesso em nossos corações e invadir os domínios dos nossos sentimentos. Certamente que no mundo existem muitos escândalos. É certo também que, por enquanto, a terra ainda precisa deles, mas quem se fizer de seu instrumento sofrerá as consequências, centavo por centavo. Compactuar com o mal é ser maléfico. Ceder à inspiração das trevas é ser trevoso. Alimentar ideias contrárias à moral e aliar-se ao malfeitor. Todo tempo é tempo de sair das garras da ignorância, mas sem o esforço do prisioneiro, os grilhões não se partem. O que pensas em perguntar, já achastes a resposta na fala dos teus companheiros, e as respostas dadas tu já as conhecia. Já tive a oportunidade de falar sobre a força do pedir e obtereis. E isso no campo do mal tem resposta ainda mais imediata. Da mesma forma e da mesma maneira que formaste as tuas ideias, ao se referir a teus antigos pensamentos, a vida te ouviu e algo idêntico apareceu, com os mesmos detalhes que o instinto animal se esquecera de cobrir. A humanidade ainda não está preparada para viver uma vida de maior simplicidade, com as relações mais íntimas de uns para com os outros. Mas a evolução irá oferecer mais tarde os meios de ver sem desejar, de tocar sem possuir, de agradar sem escandalizar. Que Deus vos abençoe. Eu espero que vós todos sejais bem-aventurados por tudo o que fizerdes e tudo o que viverdes, e que ao lado da execução da vida esteja firme a vigilância. De sorte a todos viverem bem e, acima de tudo, desfrutarem a vida com sabedoria e amor. Adiante ficareis sabendo que toda a armadilha que fizeram para vós prenderem os próprios causadores, e Deus, sendo o Pai de todos, não esquecerá de colocá-los também ao seu reino e na sua graça. Igualmente ser-lhes-ão dadas todas as bem-aventuranças, desde quando resolverem conquistá-la pelo amor. Toda manifestação contrária às leis de Deus são ilusões passageiras que o tempo nos faz esquecer, mas é indispensável que no momento em que estáis vivendo, saibas como deves viver. Esta foi a nossa leitura de hoje, e que se resume no seguinte: as bem-aventuranças, meus prezados irmãos, são talvez o maior ensinamento de Jesus. Elas foram proclamadas no tão conhecido Sermão da Montanha, num discurso emocionante perante milhares de seguidores. Elas são como anúncio da verdadeira felicidade, nos ensinam como proceder
para atingir um estado de compreensão, tranquilidade e serenidade íntima que devemos buscar perante as mais diversas situações e dificuldades encontradas no decorrer de nossas vidas. Para compreendê-las em seus verdadeiros sentimentos, será necessário que nos propusemos a obter o conhecimento sobre a imortalidade da alma, da reencarnação e da lei de causa e efeito. Precisamos saber que não estamos sozinhos neste mundo, que não estamos aqui por acaso, que todos somos uma criação e obra do mesmo Pai, com deveres e obrigações divinas. Prezados irmãos, são várias as bem-aventuranças e no decorrer dos nossos encontros virtuais iremos apresentar todas elas, para verificarmos a importância do significado do Sermão da Montanha para o segmento de nossas vidas. Obrigado. Vamos então iniciar o nosso passe de Bezerra de Menezes. Vamos nos preparar, vamos nos concentrar no que vai ser lido e cada um de nós pode fazer o seu pedido para a saúde, para a paz interior, para a paz no lar, com muita fé e com muita esperança. É mais uma oportunidade que nós temos de nos prepararmos para nos encontrarmos com Deus neste momento virtual. Por isso, vamos nos concentrar, cada um com o seu copinho d'água, para tomar depois desta oração de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto opera o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faz o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, dos teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Pode ficar à vontade, tomar o seu copinho com água, e que Deus nos abençoe nesta noite e que possamos levar até os nossos lares o conforto espiritual dos nossos colaboradores, dos nossos mentores espirituais, de nosso querido Mestre Jesus Cristo, que encha o nosso lar de paz, de harmonia, saúde, fé e esperança. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta noite. Muito obrigado de todo o coração.
Obrigado, Senhor Deus, por todas as graças que nos foram enviadas neste momento de preces, em que nossos espíritos entraram em comunhão convosco. Obrigado, Mestre Jesus, pelos teus mensageiros de luz que nos enviastes para nos socorrer os nossos males e nos orientar em nossos caminhos. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos ensinado que através da prece recebemos o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual e com a ajuda recebida poderemos chegar ao Pai pelo único caminho da salvação, que é o teu. Obrigado, Jesus. E aos irmãos de luz, nossos guias e nossos protetores espirituais, os nossos mentores, como o Dr. Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, nosso amigo André Luiz, por tudo bem que nos fizeram, que o Senhor Jesus os ilumine cada vez mais, que juntos, um dia, reunidos na glória de Deus, nosso Pai, rendamos os devidos louvores ao nosso meigo Senhor Jesus, que tanto tem feito por nós. Obrigado, graças a Deus. Meus queridos irmãos, agradecemos a todos pela participação e que todos tenham um fim de semana maravilhoso, cheio de paz, muita alegria, saúde e prosperidade, e que nos encontrarmos novamente na próxima semana, estejamos todos bem, com a graça do Senhor, que Ele nos guarde e nos proteja, que assim seja. Muito obrigado, que Deus esteja conosco.